Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que está aqui na área? Professor Aprígio, fazendo aquela perguntinha básica. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Já vou pedir para a produção abrir essa imagem aí para a gente ganhar tempo. Isso, perfeito. Deixa nessa imagem aí, Júlio, que eu vou abrir a próxima. Isso, para a gente justamente compreender, entender qual é a temática da nossa aula de hoje. Uma temática que é extremamente relevante. Tem tudo a ver com a nossa qualidade de vida, tem tudo a ver com a nossa saúde. Doenças relacionadas à água contaminada. Eu quero que você saia daqui já tendo a consciência de entender o que é uma água contaminada e o que é uma água poluída. E aí você pode estar se perguntando, tem diferença entre elas? Sim. Na nossa leitura você vai compreender isso com muito mais precisão, quase que cirúrgica. Qual o objetivo? Compreender que a água possui organismos causadores de doença. Mas não é qualquer água não, gente. A água contaminada, tá? Ou substâncias que podem trazer problemas de saúde. Dizemos que ela está contaminada. Então, quando a água ela tem algum agente biológico ou algum agente químico, a gente está dizendo que ela está o quê? Contaminada. Lembrando, agente biológico ou químico que cause mal à tua saúde, que cause mal a você. Sendo assim, podemos concluir que nem toda água poluída está contaminada. Isso mesmo que você ouviu, vou até repetir. Sendo assim, podemos concluir que nem toda água poluída está contaminada. Mas, porém, todavia, contudo, toda água contaminada está poluída. Ou seja, a água contaminada é um tipo de água poluída. Dito isso, eu vou pedir para o meu amigo Júlio voltar aqui comigo. Prestou atenção nessas informações? Vai fazer toda a diferença. Para quê, gente? Para que você possa sair do reino da necessidade para o reino da liberdade. Gerar em você uma inquietação. Como isso tem a ver com saúde pública, como isso tem a ver com questões sociais. Ser um sujeito que seja o quê? Crítico e reflexivo, para te tirar do reino da necessidade para o reino da liberdade. Então, o momento que eu quero chamar a atenção de vocês justamente é isso, é você compreender isso. E aí, claro, já vou para o nosso próximo slide, já vou pedir para meu amigo Júnior abrir essa... Perfeito, Júnior, é precisão quase que cirúrgica com relação a essa temática. Então, é entender isso aqui, ó, gente. Primeiro, qual é a doença que eu quero chamar a atenção de você? Uma doença que tem uma importância muito grande. É a hepatite A. A hepatite A, ela tem a sua, vamos dizer, o seu veículo de comunicação orofecal. Ou seja, preste atenção, ela teria como agente é um vírus, tá? Vírus esse que é conhecido como piconavírus. Então, primeira coisa que a gente quer entender, qual é o agente etiológico? É um vírus, tá? Essa doença, a gente pode destacar ela em que sentido? A ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes. É o meio de transmissão. Sintomas mais frequentes, cansaço, tontura, enjoo ou vômito, febre, dor abdominal, pele ou olhos amarelados, porque você vai liberar uma substância química em excesso chamada de bilirrubina, tá? Urina escura e fezes claras. Volta aqui comigo, por favor, produção. Então a gente percebe nitidamente, vou mais uma vez pedir para que vocês entendam isso. Júnior, por favor, volta aqui comigo. Isso, perfeito, Júnior. Para que vocês entendam. Como ela atua nos hepatócitos, nas células do fígado, eu quero justamente chamar a atenção de vocês como essa doença é uma doença que tem realmente, dentro do campo da saúde pública, uma importância relevante para o nosso estudo. E a gente compreender como isso tem uma relação muito grande na tua qualidade da água. Você compreender isso faz toda a diferença mesmo. E lembrando para você que essa ideia que eu falei agora, justamente, de você apresentar um estado biológico, um estado físico chamado de icterícia, esse amarelamento do olho, até da pele, tem a ver justamente com essa alteração que está ocorrendo lá nos hepatócitos. É muito importante prestar atenção nisso. E aí, claro, vamos para a nossa próxima doença, que é a giardíase, que tem como o agente etiológico, o agente que causa a doença, a chamada giardia lamblia, ou a giardia intestinal, que é um protozoário, tá? O antes de que a hepatite tem a ver com o quê? Com vírus. Já quando eu penso na giardíase, ou na giardia, é lembrar que é um protozoário, tá? Um protozoário flagelado. Que vocês estão vendo ali, ó, o tropozoide e o cisto dele ali embaixo. E ele está intimamente associado, gente, ao nosso sistema digestório. Principalmente numa região ali, ó, do duodeno, que é uma região que tem a ver com a absorção de nutrientes. Então ele vai causar o quê? Só para você ter ideia. Primeiro, vamos destacar aqui, né? A transmissão. Eu vou pedir para a Júnior abrir essa imagem para que você se aproprie desse saber. Isso. Água e alimentos contaminados, tá? Por isso que é importante, gente, ter o cuidado com a água que a gente bebe, ter o cuidado
com a qualidade dos alimentos que a gente consome. Vê como isso faz toda a diferença. Tem a ver com o quê? Com questões de saúde. Gente, tem um livro que eu gosto sempre de trazer luz sobre ele, que é o chamado As Flechas de Apolo. Ele fala como a água ela pode contaminar a saúde da humanidade. Como a água tem uma relação íntima com a qualidade de vida das pessoas. E aí, sintomas. A disenteria, cólicas, infecção do intestino e vesícula biliar. Muitas vezes a gente fala muito de que causa diarreia, mas eu queria chamar a atenção. Volta aqui comigo, por favor, Júlio. Diferenciar a diarreia com a disenteria. Eu sempre tenho que pensar assim. Às vezes as pessoas têm diarreia, mas necessariamente não têm a disenteria. Porque a disenteria geralmente é uma fezes sanguinolenta. Por quê? Porque há uma inflamação, há um estado inflamatório no sistema digestório que consegue fazer com que essas fezes fiquem sanguinolentas, com sangue. Então é bom destacar isso. Então, diarreia necessariamente não quer dizer que ela vai ser uma disenteria. Será quando tiver o quê? Sangue. Quando essas fezes forem sanguinolentas. E aí a gente já percebe que há um certo grau, né? A gravidade, no caso, do estado de saúde daquela pessoa é um pouco mais preocupante. E aqui, prevenção, hábitos de higiene e saneamento básico. Então você vê como essas questões que envolvem saúde pública está sempre associada à qualidade da água, tem a ver com o saneamento básico, tem a ver com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que tem tudo a ver, gente, com a capacidade de a gente compreender como cuidar da saúde faz toda a diferença e sempre vai fazer diferença, porque é um grande garantidor da qualidade de vida das pessoas que estão envolvidas. Tratamento, medicamentos específicos, tá? Existem medicamentos que justamente são usados para tratar a giardíase, tá? E aí, claro, indo para um outro protozoário também, não menos importante, mas que também tem uma importância singular, que é a amebíase. Vou pedir para a Júlia abrir essa imagem, que é para justamente a gente vislumbrar isso com muito mais propriedade. Qual seria um protozoário, o agente etiológico? A Entamoeba stolística, tá? E aí, o que seria isso? A amebíase é uma infecção por protozoário que acontece no homem, podendo ficar restrita no intestino, tá? Então tem a ver também com o sistema digestório, né? Tendo como principal sintoma a diarreia. E é interessante que também você vai ter uma dificuldade de absorver nutrientes. Então a pessoa vai ter uma deficiência nutricional devido a isso. E o que é mais perigoso, você vai entrar no estado também de desidratação por perda de eletrólitos. E você pode estar se perguntando, o que seriam os eletrólitos? Sais minerais. Sais minerais que são importantes para a regulação, para a osmorregulação, para o bom desempenho da célula. Preste atenção nessas informações. Aí sintomas, a diarreia, né? Que aí necessariamente, lembrando que a diarreia não sendo sanguinolenta, se for sanguinolenta a gente chama de disenteria. Ou causa febre e sintomas diferentes, dependendo do órgão invadido. Isso por quê? Porque ela pode atingir também outros órgãos, tá? Então fica essa informação. Não necessariamente apenas o sistema digestório. Então a giardíase é outro tipo de protozoário que cabe a gente ter esse cuidado, ter essa relação de entender como isso impacta a qualidade da nossa saúde, impacta a nossa qualidade de vida. E claro, a gente vai entrar agora em um outro grupamento, agora vai ser uma bactéria, tá? Agora é um tipo de infecção que tem como grande veículo também a água, a bactéria. Uma bactéria que é muito conhecida, você conhece ela mais porque ela causa essa doença justamente, a lectospirose, que é a lectospirim. Então a lectospirim, ela causa lectospirose. E sempre quando eu penso em lectospirose, eu sempre me faço menção, quase que de uma forma meio usando o senso comum, lembra sempre dos roedores, principalmente os ratos de esgotos. É verdade. Mas o que é interessante a gente chamar a atenção de vocês, doença infecciosa transmitida ao homem pela urina de roedores, principalmente por ocasião das enchentes. Então vê como isso tem a ver hoje com a Recife, região metropolitana, o nosso estado, como pode ser impactado negativamente com relação à lectospirose. Então fica essa informação, é relevante a gente observar isso, tá? Porque é uma doença, gente, que você pode pegar tanto na ingestão como também... Imagina que aquela água está contaminada com a lectospirim, com a urina desses roedores, até de outros mamíferos, como cães e gatos. E se tiver a presença justamente lá da lectospirim, ou seja, desse parasita, dessa bactéria, você está tendo um risco sério de contrair uma doença que é muito grave. E o pior de tudo, muitas vezes ela é até confundida nos primeiros momentos com uma gripe comum. E aqui, sintomas, febre, dor de cabeça, dores do corpo e principalmente nas panturrilhas, nas famosas
batata da perna, tá? E aí, ó, qual é a prevenção? Evitar o acúmulo de lixo, obras de saneamento básico, mais uma vez entrando nessa seara, evitar o contato com água ou lama de enchentes, porque pode estar contaminada pela urina desses animais, controle de roedores, principalmente os ratos de esgoto, né? Desinfetar reservatórios de água com água sanitária. Volta aqui comigo, vê como essas informações com certeza estão impactando e vai impactar a tua história. Então, se liga nessas informações, por favor, gente. Não abre mão dessas informações. E, acima de tudo, eu espero que você possa reverberar, que você possa, através desse conhecimento, porque, como diria Francis Bacon, conhecimento é poder. E aí, claro, vamos para a nossa próxima doença, que é também causada por uma bactéria, o víbrio ou Vibrião colérico. E é uma doença, gente, que em países subdesenvolvidos, países, que me perdoe, eu não quero usar aqui de um estereótipo negativo, principalmente países da África que são vitimados pela guerra civil, por problemas da fome, problemas justamente da falta de infraestrutura, são com certeza um combustível para a proliferação, é um ambiente favorável para esse tipo de agente infeccioso, que é o Vibrião colérico, que causa justamente a cólera. É uma doença, gente, que leva a um processo de desidratação tão grave que a pessoa pode vir a óbito. Por quê? Porque a pessoa vai se hidratar de tal maneira que vai ter uma perda assustadora de eletrólitos. Lembra que são os eletrólitos? São os sais minerais que são importantes para o bom funcionamento da célula. Então fica essas informações, não abre mão. Pensa que é uma doença que tem como o grande ambiente de prevenção, lavar as mãos com sabão, né, ter todo um cuidado de higiene, saneamento básico, porque faz toda a diferença, gente. Pensar hoje em saneamento básico, pensar hoje em tratamento da água, pensar hoje em tratar o esgoto, tem a ver com o quê? Com a garantia de qualidade de vida, tem a ver com garantia da tua saúde. E isso passa, gente, em várias esferas, na esfera do poder público, na esfera de um planejamento estrutural para o bom desenvolvimento e garantir a justiça social. Então, não deixa de guardar essa informação, passa isso adiante. E, claro, já vou pedir para a produção isso, que é justamente falar das caridíase. Agora, aqui já deixa de ser uma bactéria, já deixa de ser um vírus, já deixa de ser um protozoário para ser um animal. Um animal esse que faz parte do filo dos nematelmintos, tá? É do reino animal e do filo nematelminto. Então a gente tem aqui o chamado ascaridíase, ou que tem como agente etiológico o Ascara lumbricoide, tá? Que é um nematelminto, por quê? Nematelminto quer dizer vermes de corpo cilíndrico, tá? E aí, ó, sintomas: febre, dor de barriga, diarreia, náusea, pode causar até problemas de ordem respiratória, gente. Por quê? Porque vocês estão vendo ali, ó, alguns casos podem levar a pessoa a desenvolver um tipo de bronquite, pneumonia. E é interessante a gente perceber que em alguns casos pode ser até assintomático, não apresentar nenhum sintoma. Porque, gente, volta aqui comigo, por favor, produção. Quando eu penso em ascaridíase, você sempre pensa assim, vai contaminar o meu sistema digestório. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, que muitas vezes em um ambiente onde você não cuida da higiene da tua mão, em um ambiente onde alguém está com uma doença, possivelmente ele vai estar ali sendo um grande agente de contaminação de outras pessoas. Por quê? Porque os próprios ovos podem entrar pela ingestão, muitas vezes, por ele é muito levezinho, muito fácil, vamos dizer assim, de estar num ambiente quase como se fosse transportado pela poeira. E aí, ó, a pessoa ingerir isso, ao engolir ele vai andar, quando incluir os ovozinhos vão lá, e aí ele vai andar por áreas e pode ir até para o teu sistema digestório, para a tua faringe, e aí causar muitas vezes, em algumas pessoas, até tosse noturna. É isso mesmo que você está vendo. Às vezes a pessoa pode estar tendo uma tosse noturna porque você está, às vezes, numa posição lá, quando você está acamado, posição essa que é mais favorável para a locomoção, para que esse verme possa caminhar, possa andar, e daí vai causar essa irritação. Se ele estiver na área do sistema respiratório, pode causar problemas, como você está vendo aí, uma bronquite, e até mesmo, em alguns casos, uma espécie de pneumonia. Então, essas informações fazem toda a diferença. Assim, parece bobinha, mas não é não. Faz toda a diferença para que você possa compreender como isso é importante, para você entender que isso vai sim impactar a tua qualidade de vida. E é também tratado, gente, com cuidados às vezes simples, profilaxia simples, como que a prevenção: beber água tratada, lavar bem as mãos, frutas, legumes, lavar sempre o quê? Mais uma vez, uma coisa quase que básica, quase como a gente usar isso como mantra: lavar as mãos.
em período de Covid, em período de SARS-CoV-2, nada melhor do que a gente chamar a atenção da importância de como lavar as mãos faz toda a diferença. Quer dizer, uma atitude simples, mas que impacta positivamente a nossa saúde. E aí, claro, eu queria chamar a atenção de você. Você sabia, e é importante a gente chamar a atenção sobre esses dados matemáticos, sobre esse recorte matemático, chamar a atenção como o aletramento e essa alfabetização matemática faz com que a gente vislumbre com muito mais propriedade, com muito mais sapiência, como a água impacta a nossa vida. Veja só, apenas 40% do esgoto gerado no Brasil é tratado. Gente, apenas 40%, 60% é jogado sem nenhum tipo de tratamento nos nossos corpos d'água que a gente está consumindo. Isso é assustador. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Gente, água tratada tem a ver com dignidade, tem a ver com justiça social. 85% dos rios, monitorados pelo SOS Mata Atlântica, não tem boa qualidade da água. 85%. E apenas, gente, mais de 70% das doenças que levam a internações ocorrem de contato com o quê? Com a água suja, no caso a água contaminada. Se você parar para analisar como o não cuidar da água impacta a questão econômica, impacta a questão da dignidade humana, impacta muito o quê? É um grande gargalo triste da saúde pública brasileira. Então, fica aqui essa informação, passa essas informações para os outros. Repito, que você seja um grande agente para reverberar isso, para mudar o comportamento das pessoas, para que as pessoas tenham muito mais cuidado com a sua saúde. E aí, claro, a gente vai entrar agora para aquele momento fofinho. Você precisa saber. E aí, o que é que a gente precisa saber? É exatamente essa temática aí, que no último 12 de junho foi o Dia Mundial contra o Trabalho, o quê? Trabalho infantil. É salutar, é importante a gente entender que lugar de criança é onde na escola. Que lugar de criança é brincar. E claro que a gente estende aqui, gente, que a ideia aqui da escola, a ideia de trabalhar é a gente entender que é para se edificar uma pessoa mentalmente, um ser humano mentalmente melhor, um adulto capaz de transformar a sua sociedade para, acima de tudo, ser uma sociedade melhor. Então, gente, não abre mão de você entender e trazer luz a essa ideia aqui, não ao trabalho infantil na cadeia produtiva. Apoie essa ideia. Ideia essa que tem como grandes agentes de chancelaria a Secretaria de Educação, e aqui chamar a atenção da figura da professora Patrícia Eulália, porque ela é a grande, vamos dizer assim, a grande mentora, é a grande cuidadora desse momento, desse trabalho que está sendo feito de forma tão bonita, de divulgar isso nas redes sociais, porque é um ambiente justamente que tem um terreno fértil para que as pessoas possam justamente divulgar e reverberar de forma saudável e positiva essa informação que é tão relevante, que é tão importante. Então, não ao trabalho infantil. Por quê? Lugar de criança é aonde? É na escola. Lugar de criança é brincando. Porque a brincadeira tem tudo a ver também com o processo de experiência e de aprendizado. Claro, eu vou pedir para a produção abrir essa imagem, que é a nossas referências bibliográficas. Já vou pedir para a Júnior voltar aqui comigo, que é para justamente aqui eu registrar com letras garrafais. Meu muito obrigado à Núbia, à produção, porque tudo isso aqui só é possível graças a eles. E, acima de tudo, agradecer a você, aluna e aluno. E, claro, deixando registrado aqui, sempre quase como se fosse um mantra, que nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir muitas e muitas pontes, com você, aluna, e você, aluno. E, claro, eu vou pedir para a Júnior abrir essa imagem, para poder fazer aquela despedida épica, fofinha. Fui!